Vocês nesta noite, cultuando o nosso Deus. Eu, Rosana, nossa família, nós temos acompanhado vocês de longe com ações de graças. E a minha oração é que Deus continue derramando sobre esta igreja tão nova, mas igreja bíblica, firme na palavra e missionária, que Deus continue derramando insuperável graça, abundante paz e profunda alegria em seus corações, seguindo e servindo o Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada família que aqui está também nesta noite. E eu agradeço ao pastor Alcedi o privilégio de partilhar com vocês nesta noite a palavra de Deus. Alcedi, um amigo do coração e amigo também em missão. E nesta noite iremos pensar e refletir na palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Oséias, capítulo 6, nós leremos os 6 primeiros versículos da palavra de Deus. Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 6. Eu aproveito também para agradecer as orações a meu favor, pela minha saúde. Pela graça de Deus, nos últimos dias, lá em São Paulo, eu pude fazer uma revisão oncológica e não foi encontrada nenhuma célula maligna, nada do câncer, graças a Deus. E agradeço ao Senhor, nosso Deus, e a cada um de vocês, pelo carinho, pelas orações, sabendo que Deus, tanto na enfermidade quanto na cura, Ele é o mesmo Deus, com abundante misericórdia. E se enfermos, nós falamos, louvado seja Deus. E se curados, nós falamos, louvado seja Deus. Porque se vivemos ou morremos, nós somos do Senhor. Louvado seja Deus. Oséias capítulo 6, a partir do versículo 1. Inicialmente eu gostaria de lembrar a você, meu irmão e minha irmã, que uma das verdades mais claras, mais explicadas, mais repetidas, mais dramatizadas em toda a palavra de Deus, verdade esta proferida pelos patriarcas, pregada pelos profetas, repetida e ensinada pelos apóstolos, e também ensinada pelo próprio Senhor Jesus, a verdade é esta: Deus deseja ser conhecido pelo seu povo. Este é um desejo de Deus, manifestado em toda a palavra de Deus abundantemente. Deus deseja ser conhecido pelo seu povo. O Senhor nosso Deus, Ele nos amou, Ele nos chamou e Ele nos salvou, não apenas para termos uma vida eterna de alegria e paz, distante dEle, reclusos em um local remoto. Ao contrário, Ele nos amou, nos chamou e nos salvou para termos vida plena e eterna com Ele, ao lado dEle, caminhando com Ele, nos alegrando nele, ouvindo a sua voz, conhecendo a Ele. Porque um dos mais claros desejos de Deus é que Ele deseja, Ele quer ser conhecido pelo seu povo. O livro de Oséias, escrito quase 800 anos antes de Cristo. Oséias, filho de Beri, esposo de Gomer, pai de 3 filhos. Oséias, que era provavelmente membro da tribo de Efraim, do reino do norte. Oséias, que foi chamado por Deus e serviu a Deus como profeta do Senhor nosso Deus, no reinado de Jeroboão II, em que havia muita abundância material sobre a nação, e logo depois também da sua morte, quando houve muitos conflitos sociais e políticos em toda parte. Este Oséias, ele foi profundamente inspirado e usado por Deus para trazer essa mensagem neste livro profético, com basicamente 2 realidades, 2 pilares, 2 linhas que caminham de mãos dadas em todo o livro. Uma dessas linhas acusa o pecado
e mostra claramente que Deus não apenas se entristece com o pecado, mas Ele se ira com o pecado, e não apenas com o pecado, mas com o pecador. Portanto, ao longo de todo este livro, Oséias, ele acusa o pecado no meio do povo de Deus. Mas a segunda linha, paralela, é a linha da misericórdia. O mesmo Deus que se entristece e se ira contra o pecado, é o mesmo Deus que chama o seu povo, pecador, caído, desviado, para conhecê-lo mais. Para conhecê-lo mais. E nós encontramos, portanto, Oséias capítulo 6, os primeiros 6 versículos. Acompanhe comigo a palavra de Deus. E diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Podemos repetir juntos essa frase? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Verso 6, podemos ler todos juntos? Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Em todo o livro, o pecado é acusado de forma clara, aquilo que aborrece a Deus, aquilo que entristece a Deus. E o capítulo 7, ele é dedicado especialmente a 3 tipos de pecados, que são destacados pelo profeta Oséias, por Deus, por meio do profeta Oséias, especialmente do versículo 13 ao versículo 16. E aqui Oséias ele fala contra as heresias, a hipocrisia e a idolatria. E quanto à heresia, no capítulo 7, versículo 13, o Senhor fala contra o seu povo dizendo: eu os remiria, ou seja, eu os salvaria, mas eles falam mentiras contra mim. Trata-se daquilo que nós podemos chamar de heresias. São palavras que comunicam de forma distorcida sobre o caráter de Deus. Palavras que afirmam que Deus é quem Ele não é, que Deus se agrada daquilo que Ele desagrada, que Deus está fazendo o que de fato Ele não está fazendo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, heresias são aquelas palavras a respeito de Deus, do caráter de Deus, do jeito de Deus, dos planos de Deus, que não são de Deus. Projeções das ideias humanas, desejos humanos, interpretações humanas, e não revelado na palavra do Senhor nosso Deus. E Deus, Ele odeia heresias, e Ele pesa a mão contra e sobre as heresias. Porque, meus irmãos, não se trata apenas de mentiras. Olhe bem no capítulo 7, versículo 13, o Senhor Deus falando com o seu povo: eles falam mentiras contra mim, é contra Deus. Heresias, elas surgem especialmente quando a palavra de Deus, ela é questionada, ela é minimizada, ela é desvalorizada. Especialmente quando a autoridade da palavra de Deus é colocada em questão. Portanto, meu irmão e minha irmã, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você segue. Muito se fala a respeito de Cristo por aí, tanto presencialmente quanto na internet. É um Cristo que não é o Cristo bíblico verdadeiro.
É um Cristo que age como queremos, que faz o que desejamos, que concorda com tudo o que concordamos, que discorda do que nós discordamos, que acusa o que nós acusamos, ou seja, uma projeção de nossas ideias, de nossa maneira, de nossa tendência, mas não Cristo verdadeiro revelado na Escritura Sagrada. Cuidado, cuidado, porque Cristo fora da palavra não é verdadeiro cristianismo. Cristo fora da palavra é misticismo. E Deus se aborrece com as heresias quando falam, diz o Senhor, mentiras contra mim. Mas não apenas heresia, mas aqui no capítulo 7 nós lemos Deus falando contra a hipocrisia. Observe no capítulo 7, versículo 14, Deus revela outro pecado, contra o qual ele também possui uma ira tremenda. Ele diz, com o seu povo, eles não clamam a mim de coração. Eu gostaria de frisar essa frase, dita pelo Senhor nosso Deus com o povo de Deus. Não é com os pagãos, não é com os ateus, é com o seu próprio povo. O Senhor diz, eles clamam a mim, mas não de coração. Que palavra pesada, que palavra duríssima, que palavra tristíssima. Significa que eles clamam a Deus com cultos, com cânticos, com orações, com ajuntamento, com comunhão, com missão, mas não fazem, segundo o Senhor nosso Deus, de coração, de coração. Hipocrisia é exaltar a Deus buscando a própria exaltação, é elaborar palavras bíblicas, teológicas, bonitas, que soam muito bem, colocando o Senhor, glória do Senhor, propósito do Senhor, mas buscando destaque pessoal, aplauso, reconhecimento, bajulação. Hipocrisia é ouvir a palavra de Deus com toda a atenção, até reverência, talvez anotando ali os principais pontos, mas sem ter nenhuma intenção de aplicar a palavra do Senhor ao próprio coração, à própria vida. Hipocrisia é orar dizendo, seja feita a tua vontade, ó Deus, mas tentando impor aos seus dias a própria vontade, sem abrir mão de nada. De nada. Hipocrisia é acusar o erro dos outros sem se arrepender do seu próprio pecado. E meus irmãos, Deus odeia a hipocrisia, pois Deus ama a sinceridade. E a hipocrisia é uma das maiores barreiras para nós caminharmos com Deus e conhecermos a Deus. Heresia, hipocrisia, ainda no capítulo 7, versículos 15 e 16, o profeta fala sobre o distanciamento que o povo tem de Deus, dizendo o seguinte, eles voltam, mas não para o Altíssimo. Outra frase, por demais curiosa. Ou seja, quando o povo está em apuros, quando o povo está em sofrimento, quando o povo está em pecado, eles voltavam, mas não voltavam para o Altíssimo, para o Deus eterno. Há aqui um ponto de atenção que para mim é uma curiosidade, porque quem olhava de fora para o povo de Deus durante a vida do profeta Oséias, pensava o seguinte, eles estão voltando para Deus, pecaram, se arrependeram, voltaram para Deus, porque o culto é a Deus, eles mencionam, é o nome de Deus, os sacrifícios são para Deus e os holocaustos também. Portanto, eles voltam para Deus. Mas é o próprio Deus quem diz, eles voltam, mas não para o Altíssimo. Porque num olhar mais atento, meus irmãos e irmãs, neste culto a Deus, por meio do povo de Deus, havia um sincretismo. Eles clamavam e exaltavam o nome de Deus, mas misturavam uns elementos de exaltação aos Baalins,
que era um plural de Baal, os deuses cananeus. E ali, ao mesmo tempo, eles adoravam a Deus, dizendo: Deus é o único Deus. Mas eles colocavam a confiança, eles colocavam a fé e a gratidão também dos bailarins, nos deuses estranhos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos aqui a idolatria. Nós temos a heresia, nós temos a hipocrisia e nós temos a idolatria. E desses três pecados, o mais repetido, o mais falado e o mais acusado por Deus em todo este livro do profeta Oséias é justamente este terceiro, é a idolatria. Porque Deus, Ele detesta quando o seu povo coloca a sua confiança e adoração. Segurem aí essas duas palavras. Deus detesta quando o seu povo coloca a sua confiança, ou seja, em quem eles creem, e a sua adoração, a quem eles exaltam, em qualquer outra pessoa, em qualquer outro nome, em qualquer outra coisa, em qualquer outra crença, a não ser no Deus Altíssimo verdadeiro. E havia aqui uma aparência de culto. Quem olhava de longe dizia: mas que povo zeloso, que povo piedoso, que cântico bonito, que oração bem feita, que sacrifício, que holocausto, tudo bonito. Mas Deus dizendo: eles não estão adorando a mim, ao Altíssimo. Eu queria fazer essa pergunta ao seu e ao meu coração nesta noite: onde está a sua confiança? Está no Senhor nosso Deus ou está em sua carreira, em seu dinheiro, em sua habilidade, em sua família, em seus contatos, em sua saúde? Onde está a sua adoração, a quem você busca e a quem você exalta, seja no dia bom, seja no dia mau? Uma pessoa, uma situação, um presente, uma coisa, ou o Deus verdadeiro? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E diante deste cenário de heresia, hipocrisia e idolatria, a resposta de Deus ao seu povo, ela é encontrada em todo o livro, mas especialmente no meio do livro, que é o capítulo 6, que nós lemos, dos versículos 1 ao 6. E nós poderíamos resumir aqui que Deus, Ele propõe ao seu povo 3 passos fundamentais para que esse povo conheça Ele segundo o desejo dEle, do jeito dEle. E o primeiro passo no capítulo 6, encontramos logo no versículo 1, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor. Vinde e tornemos, voltemos para o Senhor. E o primeiro passo é este, meu irmão, minha irmã: volte para Deus. Volte para Deus. Talvez você esteja até pensando nesse momento: pastor Ronaldo não me conhece bem, não conhece bem a minha família, não conhece bem essa igreja. Eu sou crente, sirvo ao Senhor, sirvo na obra missionária, sirvo na minha família, no meu trabalho, sou zeloso. Meus irmãos, há aqueles que se desviam de Deus de maneira pública, todos percebem, todos veem. E há aqueles que se desviam de Deus de maneira interna, particular, no secreto da sua alma. Ninguém sabe, nem o esposo, nem a esposa, nem os filhos, nem o pastor. Mas o coração já não crê mais em Deus como antes. Já não busca mais a Deus como antes, já não anseia mais pela presença de Deus como antes. Portanto, essa palavra, volte para Deus, em Oséias 6:1, é para todo aquele que está caído, que está quebrado, que está distante, que está desviado, que abraçou uma conduta de pecado em sua vida, está
ali caído neste momento, saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que é chamado de Deus, volte para o Senhor. Ele perdoa os pecados, Ele levanta o caído, Ele fortalece aquele que não tem vigor, e Ele torna o segundo momento melhor, abençoado, feliz, liberto, pleno, na presença do nosso Deus. É interessante no versículos 1 do capítulo 6, nós lemos 20, tornemos para o Senhor, mas diz assim, Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a curará. Não é interessante? É Ele quem despedaça e quem liga de novo. É Ele quem faz a ferida e cura a ferida. O que significa? Significa que Deus, muitas vezes, por amor e misericórdia para com seus filhos, Ele pesa a mão, Ele pesa a mão, Ele faz a ferida, Ele quebra, Ele destrói, Ele faz algo acontecer que nos coloca contra a parede, para que nós possamos acordar e voltar para o nosso Deus. Porque o desejo mais elaborado e repetido de Deus em toda a palavra é este, que nós possamos conhecê-lo mais. Possamos conhecê-lo mais. Se você se encontra caído, quebrado, distante, desviado, duvidoso, nesta noite, é palavra do Senhor. Volte para Deus. Volte para Deus. Mesmo se a sua vida estiver tomada por esses pecados ou outros, seja pela heresia, hipocrisia, idolatria, ou pela imoralidade, mentira, ganância, inveja, qualquer outra coisa, apresente os seus pecados a Deus, confiante que Ele, em Cristo Jesus, Ele de fato perdoa os pecados e transforma as nossas vidas. Em Miqueias capítulo 7, versículo 19, Deus diz que tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que coisa linda! Deus não apenas nos perdoa, mas Ele esquece, deixa para trás e lança onde nem você consegue pegar novamente. Portanto, se alguém, depois de você ser perdoado por Deus, te acusa, não é Deus quem te acusa. Porque o Senhor que nos perdoa, lança nossos pecados nas profundezas do mar, em um lugar inalcançável, inatingível. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está distante de Deus publicamente ou no secreto da sua alma, lemos em Oséias 6:1, volte para o Senhor, volte para o Senhor. Mas não apenas volte para Deus, mas no capítulo 6, versículo 3, nós lemos, busque a Deus. Nós somos convidados a buscar o conhecimento de Deus. Diz assim a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa frase é linda demais. Todos juntos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não apenas conheçamos agora, no culto de hoje, nessa semana, neste dia, neste estudo, nessa passagem, mas prossigamos dia a dia em conhecer o Senhor, é para a vida inteira. Meu irmão, minha irmã, olhe bem para mim nesse momento. Toda a Bíblia nos convida a nós conhecermos a Deus. A palavra foi revelada para que possamos conhecer a Deus. A criação foi feita para que possamos conhecer a Deus. Os profetas pregaram para que possamos conhecer a Deus. Cristo morreu no madeiro para que possamos conhecer a Deus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis para que possamos conhecer a Deus. Deus move céus e terra todos os dias em sua vida para que você possa conhecer o Senhor Altíssimo. É desejo de Deus. Não pense que a sua vida é um acaso,
lançado à sorte. Deus, Ele lhe deu alguma coisa e foi embora. Não, o Senhor nos acompanha a cada dia, de maneira tão particular, tão profunda, que o Espírito de Deus, que é Deus, habita em nós, está conosco de maneira permanente, porque Ele deseja que nós possamos amar, seguir, servir e conhecer o Senhor Jesus. Ele deseja que nós possamos conhecê-lo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, minha irmã, busca a Deus. O Salmo 9, versículo 10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Meu irmão, minha irmã, busque a Deus. Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu irmão, minha irmã, busque a Deus. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis. Que promessa lindíssima, é Deus dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem esse negócio de todo o coração, não é verdade? Porque para Deus, se não for de coração, não vale. Se não for de coração, não é aceito. Mas o que é buscar a Deus de todo o coração? É quando Deus é para nós o nosso tesouro mais valioso. Nada mais. Nem a pessoa que está ao nosso lado, nem o nosso trabalho, nem a nossa casa, nem o nosso recurso financeiro, nem a nossa saúde, nem a nossa vida. Quando nada é mais precioso para nós do que o nosso Deus, então é de todo o coração. É de todo o coração. Portanto, volte para Deus. Versículo 1, busque a Deus. O versículo 3, mas no versículo 6 nós encontramos um terceiro chamado: seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Versículo 6, você se lembra, é o versículo que nós lemos: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Sacrifícios e holocaustos faziam parte da lei. Eram ligados ao culto de adoração a Deus e perdão dos pecadores. E sim, eles deveriam fazer sacrifícios e holocaustos. Mas aqui está este ponto: Deus denuncia não sacrifício e holocausto, mas Deus denuncia a hipocrisia, porque eles cultuam a Deus, mas eles não vivem o que eles proclamam. Eles não vivem o que oram, eles não vivem o que cantam, eles não vivem o que falam, eles não vivem o que creem. E parece que isso cai muito mal no coração do nosso Deus. E o Senhor, portanto, sentencia que misericórdia quer e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. A palavra misericórdia, aqui em hebraico, pode ser também traduzida por lealdade ou fidelidade, e se refere à fidelidade, à aliança de Deus com o seu povo. E já a expressão conhecimento de Deus, no versículo 6, ela vem da mesma raiz, conhecimento, do versículo 3. Prossigamos em conhecer o Senhor. Portanto, esse conhecimento de Deus, que somos chamados a ter em nossas vidas para com o nosso Deus, é um conhecimento pessoal, é um conhecimento relacional e é um conhecimento leal. É pessoal porque é entre você e Deus. Ninguém pode te substituir em sua vida com Deus.
Você não pode transferir a sua espiritualidade para outra pessoa. É pessoal, é relacional, porque Deus não quer apenas o que você faz. Deus quer um relacionamento com você. Aliás, o que você faz e o que eu faço, 100 outras pessoas, 1000 outras pessoas poderiam fazer o que nós fazemos e fazer melhor. Concordam comigo? Poderia fazer o que você faz, o que eu faço, o que o pastor Alcedi faz e fazer bem melhor do que nós. Mas Deus nos chamou porque nessa caminhada de serviço nós aprendemos também sobre relacionamento. Portanto, esse chamado de Deus para o seu povo é pessoal, é relacional, mas é também leal, é de fidelidade. Porque não adianta ser pessoal, não adianta ser relacional, se nós não somos fiéis a Deus e à palavra de Deus. E este é o ponto do profeta Oséias, dizendo ao povo: vocês têm tudo, bonito demais. Falta alguma coisa, falta alguma coisa. Deus quer sinceridade. Deus quer, olhe bem para mim, Deus quer de todo o coração. De todo o coração. Você ora de todo o coração, lê a palavra de todo o coração, serve ao Senhor de todo o coração, ajuda na igreja de todo o coração, cumpre a missão de todo o coração. De todo o coração. Portanto, levanto essa pergunta nesta noite: como conhecer mais a Deus? Todo o chamado do profeta Oséias ao povo de Deus e do Senhor nosso Deus a cada um de nós nessa noite é este: conheça mais a Deus. Mas como conhecer mais a Deus? Meu irmão, minha irmã, conheça a Deus na palavra. Toda a palavra foi revelada para que você conheça mais e mais o Altíssimo, o Eterno, o único e verdadeiro Deus. Conheça Deus na palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, ouvindo a palavra, repetindo a palavra, memorizando a palavra, para que você possa conhecer mais a Deus. Conheça a Deus na palavra. Conheça a Deus também em oração. Porque em oração, quando a oração é em Cristo, no nome de Cristo, algo fantástico acontece. Nós falamos e o Deus eterno, Ele nos ouve. Nós dialogamos com todo o Criador do universo e Ele nos ouve. Não apenas você é chamado para orar, você é chamado para ter uma vida de oração. Portanto, por meio da oração, nós conhecemos mais a Deus, nos aproximamos mais de Deus. Conheça a Deus na palavra, conheça a Deus em oração, conheça a Deus na adoração, a exaltação sincera a Deus por meio de palavras e cânticos e cultos e atos, sejam cultos públicos ou momentos devocionais privados, segundo a palavra de Deus. A adoração nos aproxima de Deus, porque na adoração nós reconhecemos quem Deus é e o que Ele faz. E perante quem Deus é e o que Deus faz, nós falamos: louvado seja o nome de Jesus. E essa é a adoração. Nós teremos a eternidade para adorar a Deus e sermos gratos a Deus em um lugar onde não há lágrimas, onde não há dor, onde não há morte, e onde veremos o nosso Senhor face a face. Teremos eternidade para falar: louvado seja o nome de Deus. Mas nós temos apenas a nossa vida aqui na terra, neste mundo quebrado, onde há lágrima. Talvez você chorou nessa semana. Onde há dor. Talvez você esteja com dor neste momento. Onde há morte. Nós temos apenas nesta vida, neste mundo quebrado, a oportunidade de, em meio à quebra
do mundo ao nosso redor e da limitação do nosso próprio coração, dizer ao Senhor: Deus, mesmo no meio do sofrimento, louvado seja o nome de Jesus. E esta é a verdadeira adoração, quando você exalta a Deus no momento da cura, mas também da enfermidade, no momento da libertação, mas também da pressão, quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, e você diz assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, estou passando por essa provação, se eu pudesse escolher, eu não passaria por isto, não entendo, mas confio no Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a adoração na palavra de Deus, porque nós falamos louvado seja Cristo, não porque gostamos do sofrimento, mas porque nós conhecemos o nosso Deus, conhecemos o nosso Deus. Portanto, conheça a Deus na palavra, conheça a Deus pela adoração, conheça a Deus na adoração, conheça a Deus pela intercessão do Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele intercede por nós, diz a palavra, com gemidos que nós não conseguimos compreender, inexprimíveis. Ele intercede por nós, para que nós possamos crer mais em Jesus, seguir mais a Jesus, e servir mais a Jesus, com tudo que somos, temos e fazemos em nossas vidas. Portanto, reconheça a ação do Espírito Santo em sua vida, e diga: obrigado, Deus, porque Ele está agindo em nós. Mas conheça a Deus não apenas pela palavra, oração, adoração, pela intercessão do Espírito Santo, mas finalmente pela missão. Conheça a Deus na missão, no serviço, na caminhada, servindo o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, uma das verdades mais claras na palavra é que Deus deseja que nós possamos florescer. Diga comigo: florescer. Deus deseja que nós possamos florescer e assim cumprir a missão. Florescer em sua família, seja uma bênção para os seus que estão ao seu redor, com amor, com paciência, com longanimidade. Isso é fruto do Espírito Santo. Sabe o que é longanimidade? Longanimidade é o que nós precisamos ter quando a paciência acaba. Quando a sua paciência acabou com a pessoa, aí começa a longanimidade. Talvez você esteja pensando: mas pastor, o senhor não conhece a pessoa que está ali no meu caminho, o senhor não conhece, a minha paciência já acabou, já andei a primeira, segunda, terceira milha, não tenho mais paciência. Meu irmão, minha irmã, aí você vai começar a ter ainda longanimidade. E não se assuste, porque depois da longanimidade vem ainda o amor, e este não tem fim, este é insuperável. Deste nós não conseguimos fugir. Portanto, floresça em sua família em nome de Jesus, com testemunho do Evangelho. Floresça onde você mora, trabalha, estuda, colocando os valores de Cristo em suas conversas e em seus relacionamentos. Floresça em sua igreja, não seja complicado. Seja um pacificador, seja um edificador, seja aquela pessoa com olhos abertos para pensar na igreja seguinte: quem é que eu posso abençoar nessa semana? Floresça em sua igreja e floresça nas ações missionárias, seja perto, seja longe, comunicando o Evangelho do Senhor Jesus ao que está perdido, ao que está abatido, ao que está desviado, ao que está caído, ao que está aflito. Você diretamente, mas também como igreja, enviando na obra missionária para aqueles lugares onde a igreja, como igreja, não consegue chegar. Como dizia o reformador John Knox, esta pessoa ou essas pessoas enviadas como
uma pedrinha lançada bem longe. A igreja não consegue chegar como igreja lá, mas envia alguém. Como assim Antioquia enviou Paulo e Barnabé aos gentios. Portanto, floresça em sua família, floresça onde você mora, trabalha e estuda, floresça em sua igreja e floresça nas ações missionárias. Portanto, conheça a Deus na missão. À medida que nós servimos a Cristo, nós amadurecemos na fé. À medida que nós servimos a Cristo na obra missionária, nós amadurecemos na fé. Às vezes nós podemos pensar, Deus me chamou para a obra missionária porque Deus precisa de mim. Olhou assim, não encontrou mais ninguém, falou, é você. Olhou assim e pensou, mas você é melhor do que o outro. É um grande engano. Deus nos chamou para servir na obra missionária porque nós precisamos da obra missionária para sermos mais crentes, mais fiéis, perseverar mais e conhecer mais o nosso Deus. É uma bênção para cada um de nós. Floresça na missão, igreja que tem 2 anos ao CEDI, menos de 2 anos, igreja bíblica, graças a Deus por isso. Uma igreja com adoração, com comunhão, graças a Deus por isso. Uma igreja na missão, uma igreja missionária. E Deus o colocou aqui para que você possa florescer. Deus quer que você o conheça mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque assim deseja o nosso Deus. Eu gostaria de encerrar nesse momento, trazendo à sua mente um pouco da história de um homem que se tornou um homem de Deus em um segundo momento da sua vida. O seu nome era John Newton. E John Newton, ele nasceu em Londres no dia 24 de julho de 1725. E a sua mãe, Elizabeth, ela lia para ele a palavra de Deus diariamente, desde que ele nasceu, todo dia. Ele não sabia falar, mas ouvia a palavra de Deus. Não apenas a Elizabeth, sua mãe, lia a palavra, mas orava com ele todos os dias, pedindo que o Senhor pudesse colocar o temor de Cristo no coração daquele pequeno John Newton. Teve assim uma abençoada influência da sua mãe, Elizabeth, mas influência que durou pouco, porque ela faleceu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. E ele foi criado pelo seu pai, um homem averso à fé cristã. E John Newton passou a sua adolescência se rebelando contra Deus e contra todos. Aos 18 anos de idade, ele foi forçado a servir na Marinha Britânica, onde ele se envolveu com toda sorte de depravação. E logo depois, ele se tornou um cruel e terrível e temível capitão de navios negreiros, participando de uma das maiores tragédias da história humana, o tráfico de escravos. John Newton, como capitão de navios negreiros, ele passou a ser conhecido por todos ali na Inglaterra, por sua crueldade e desprezo pela vida humana. Diziam alguns, ele não parece ser humano. Mas em 1748, algo novo aconteceu durante uma viagem que ele fazia com seu barco, retornando da África para sua casa. O navio de Newton, ele enfrentou uma terrível, violenta tempestade no Atlântico Norte, e algo diferente aconteceu. Ele já havia passado por tempestades assim, dezenas e dezenas de vezes em sua vida e em sua profissão, mas naquela tempestade, o seu coração foi cheio de pavor, de temor, de desespero. Foi Deus pesando a mão.
E ali no meio daquele momento terrível, de pleno desespero, ele diz depois que se lembrou das palavras e ensinos da sua mãe, lendo a palavra de Deus com ele, orando com ele, até ele ter 6 anos de idade. Ele se lembrou e no meio daquela tempestade, naquele navio, ele gritou: misericórdia, Deus! E Deus o alcançou com misericórdia. Aquele dia marcou a sua conversão e marcou o início de um longo, profundo e doído processo de arrependimento. Ele chorava como poucos, arrependido de tudo que fez. John Newton, convertido agora em Cristo Jesus, ele se tornou um dos principais ativistas anti-escravidão da sua época, e se tornou um pastor amoroso e dedicado, pregador do Evangelho, pregando o Evangelho em diversas cidades. E a última igreja que ele pastoreou foi na cidade de Londres. Se tornou também um amigo pessoal e chegado de outros homens de Deus, como William Wilberforce, John Wesley, George Whitefield. E ele cuidou do povo de Deus e pregou contra a escravidão até o final dos seus dias. Aliás, Wilberforce, amigo pessoal de John Newton, ele era um parlamentar inglês cristão, que ele propôs a lei de proibição do mercado de escravos desde 1787, e ele insistia ano a ano, momento a momento, e essa lei foi aprovada apenas em 1807. Curiosamente, o mesmo ano em que John Newton, ele veio a falecer. Mas antes de falecer, John Newton, alcançado por Deus, quando Deus pesou a mão e transformou aquela vida de alguém cruel e terrível, agora alguém curado, convertido, que está florescendo onde Deus o colocou. Este homem morreu em 1807, mas antes de falecer, ele compôs um hino. E esse hino se tornou o hino mais famoso na língua inglesa daquelas gerações. E este hino, ele reflete muito bem o que Deus fez na vida de John Newton, alcançando aquele homem com a sua maravilhosa graça, que é o título deste hino, maravilhosa graça. E Deus assim faz, porque Deus deseja, meu irmão, minha irmã, Deus deseja que o seu povo o conheça, e o conheça bem, o conheça de perto, o conheça de todo o coração, em nome de Jesus.